Vou revelar os 5 planos de Satanás para destruir uma igreja inteira que anda em santidade. O primeiro plano é a teologia, conhecimento humano, nenhuma teologia, sendo o livro ou curso combate o pecado duramente. As teologias de hoje vêm com um ensinamento de que nada é pecado. Eu pensei em fazer teologia no começo do ministério, mas o Espírito Santo não permitiu e disse: a teologia é carnal e sempre vai contra o que é sobrenatural. As experiências que tu terás, nenhum livro de teologia pode explicar. Muitos homens que tinham fé nas coisas espirituais fizeram a teologia que matou as suas fé. A teologia tem desmentido a minha verdade. O segundo plano de Satanás para a igreja é ganhar o maior número de almas das igrejas da verdade. O terceiro plano de Satanás é esfriar a igreja, fazendo o povo não orar. Só assim ele vai infiltrar-se na igreja. O quarto plano de Satanás é trazer o pecado para dentro da igreja, tirando a autoridade espiritual do povo. O quinto plano de Satanás é ganhar as mentes das pessoas, com a doutrina de benção e riqueza. Ele quer substituir o evangelho da santidade pelo evangelho do bem-estar. Esses 5 planos de Satanás são para ganhar os territórios perdidos e reinar dentro da igreja. As confusões doutrinárias que vieram da teologia é uma arma de Satanás para ganhar almas. O que está em questão nessa guerra é a coroa da vida eterna dos crentes. Eu vi dardos espirituais que causam a morte espiritual do crente, dardos que paralisam a vida espiritual da oração, dardo de enfermidade para o corpo, dardo mental para atingir a mente dos crentes, causando depressão e suicídio, dardo doutrinário que causa confusão na mente e faz deixar de acreditar que a santidade é importante. Eles lançavam esses dardos em longa distância. Esses dardos causavam danos nas vidas espirituais. É necessário se revestir das armaduras celestiais. As armas dos crentes é a oração, santidade, vigilância e resistência. Os demônios não querem que os cristãos tenham essas armas. Eles fizeram uma reunião para neutralizar os cristãos, controlar a sua vida tirando o seu tempo de buscar a Deus. O demônio tem muitas armas de destruição espiritual para acabar com a igreja. Esses dardos que minam as forças espirituais estão na tecnologia, internet, televisão, redes sociais e nas músicas secular. Eu vi os demônios dizendo em esconder os dardos nessas coisas. Qualquer crente que se envolver com essas coisas terão suas vidas atacadas. Os demônios não atacarão a igreja que fizerem aliança com o mundo, pois essas são deles e vivem para eles. Eu vi os demônios atacando crentes de surpresa, ataque rápido sem esperar. Os crentes que não vigiavam eram surpreendidos em armadilhas espirituais que causavam suas quedas espirituais. O Senhor me mostrou uma multidão de corpos mortos. Eu disse: qual é o significado dessa visão? O Senhor respondeu: são as mortes espirituais de muitos crentes que não oram, não sentem mais a minha presença e perderam o prazer de buscar a minha presença. Estão na igreja todos os dias, mas é como se não tivessem, por estarem distantes de mim. Esses foram dominados pelo pecado e vítimas dos demônios. A igreja não tem alternativa a não ser confrontar a força das trevas. As orações são ataques às forças espirituais do mal e a palavra destrói toda a mentira. A guerra espiritual de infiltração dentro das igrejas, e comandada por Satanás, onde os falsos profetas pregam nas igrejas santas para destruir a santa doutrina. Esses agentes são espiões do que estudam o ministério para destruí-lo. A guerra espiritual da reforma doutrinária da igreja é do evangelho moderno no lugar das santas escrituras. Satanás está trabalhando para mudar o evangelho, colocando outro tipo de ensino. Mudar os louvores com letras profanas com ritmos do inferno. Satanás está usando demônios para causar guerra das denominações. Nesse momento existem várias correntes teológicas guerreando contra a santa doutrina. Vários ensinamentos diz que não é necessária a santificação do corpo. Satanás planejou atacar a verdade criando adversidades de ensino, dizendo que o inferno não existe. Eu vi tudo isso em uma reunião secreta de Satanás quando fui arrebatado em espírito. Está tendo uma guerra de várias doutrinas falsas contra a santa palavra de Deus. Está tendo uma guerra espiritual usando falsos dons e avivamentos que não são de Deus. Tudo isso para enganar o povo. Satanás também planejou isso para que o povo não venha se santificar, e mesmo no pecado venham a ser usados com dons e autoridades. Está tendo uma guerra espiritual dentro da própria igreja na parte da união, mas é Satanás causando discórdia. Por causa dessa guerra,
Muitos estão saindo da igreja e abrindo seu próprio ministério por ambição de ganhar dinheiro. Esses irmãos têm arrastado multidões de pessoas das igrejas sérias para abrir uma igreja da mentira. Também vi na visão essas pessoas fracas caindo em prisões demoníacas do pecado. Um grupo de demônios estava desesperado por causa de uma igreja do interior que ainda guardava a verdade em seus corações. Eu vi uma visão como as legiões de demônios ficavam desestruturadas quando a igreja começou a fazer 3 meses de orações sem parar. A estratégia do demônio é entrar em igreja que ainda não entrou em pecado. Eles querem assumir o poder de todos os ministérios para ter todas as almas em suas mãos. Quando eles assumirem o controle do ministério, irá por sua ideologia de doutrinas de demônios. Os ocultos serão profanos. As igrejas que estão estruturadas na doutrina, Satanás usará os que não vivem o evangelho para desorganizar a igreja. A estratégia dos demônios é fazer um grupo de crentes que não suportam a santa doutrina para difamar os que pregam a verdade. Satanás escolheu um grupo de crentes que ainda não nasceram de novo para ser a oposição dos verdadeiros servos de Deus. Os demônios já estão fragmentando a igreja de Cristo, dividindo o povo. O Senhor me revelou um grupo de crentes atacando os pastores, que têm compromisso com Deus. Eles usavam a internet e a mídia popular para caluniar, dizendo mentiras sobre o homem de Deus. O povo que está dando crédito aos que pregam contra a santa doutrina para se livrar da obrigação de andar em santidade. Muitos pastores querem que a doutrina do corpo acabe em todas as igrejas. Os demônios querem colocar um contra o outro dentro da igreja para desgastar os membros do corpo de Cristo. Isso irá enfraquecer a igreja para os demônios controlar a casa de Deus. Satanás sabe que uma igreja desunida não pode derrotá-lo. Tudo o que estou dizendo foi falado na reunião dos demônios. O Senhor Jesus pediu para eu dizer à igreja, mais intensidade com Ele, aumente a busca, a intimidade e a adoração a Ele. Jesus pediu para a igreja se organizar, se unir e marchar. Disse para obedecer ao Evangelho e disciplinar os seus corpos em santidade. Jesus disse para resistir às provas e quando forem orar peçam recursos espirituais nessa peleja. Peçam armas espirituais e capacitação para enfrentar essa guerra. E quando a igreja se une nesse mesmo propósito, fica mais forte. Se um soldado é forte, imagine um exército levantado para a batalha. Tive uma visão de um soldado equipado com armadura. Esse soldado estava revestido de obediência, ousadia, vivacidade, ânimo, capacidade, valentia, coragem, segurança, força, decisão, persistência, dignidade, fé, prudência, liderança, tenacidade, separado do mundo, servo do Deus vivo, saía vitorioso na guerra. Perguntei ao Senhor o significado dessa visão. Ele disse que vai levantar pessoas com essa qualidade. Depois dessas visões eu fui fazer missão no Panamá, um país pobre. Um rapaz chamado Diego estava no vício das drogas. A sua mãe chamava-se Belinda. Ela me pediu chorando para orar pelo seu filho. Quando peguei a foto do seu filho e comecei a orar, tive uma visão de um demônio da morte. O demônio disse: essa alma é minha, irei matar ele. Eu orei para Deus não deixar o jovem Diego morrer e pedi o livramento dele. Vi na visão um jovem chamado Carlos, amigo de Diego. Quando falei sobre a visão, a sua mãe não acreditou. Ficou chocada sem acreditar que o melhor amigo do seu filho seria capaz de fazer isso. Eu comecei a repreender o demônio que vi na visão e que possuía Carlos. Em poucos minutos esse demônio veio até mim. Ele entrou no corpo da irmã Belinda e se manifestou. Olhei para essa mulher e fiquei admirado. Ela não usava maquiagem, brincos e nem roupa especial. O demônio que estava dentro dela disse: não se espante, pastor, ela tem a língua grande e assiste novelas. Eu expulsei aquele demônio, e o Espírito Santo me revelou muita mágoa, rancor e ódio em seu coração. Ela havia discutido com sua irmã e estava com pensamentos ruins, desejando o mal. O demônio entrou pela sua mente e se alojou no coração. Ela orava a Deus todos os dias e pedia a libertação ao seu filho, mas estava em pecado e tomava a Santa Ceia. Ela ficou enferma por participar da ceia de Jesus nessa situação. O seu pecado não estava na carne, nem na ceia, nem através de artifícios femininos da vaidade. O seu pecado não estava no corpo, e sim na alma. Interiormente estava imunda com uma mente perturbada que virou o ninho de Satanás. Entrei em uma batalha espiritual contra o diabo para não perder a alma do filho dela.
Dias depois, o seu filho foi preso pela polícia por roubar. Um demônio apareceu a mim e zombou dizendo que eu havia perdido a guerra. Eu disse: como eu perdi se ele não morreu ainda? O demônio disse: vou usar um homem para matar o Diego dentro do presídio. Quando o demônio disse isso, ele desapareceu. Eu fui orar a Deus e perguntei por que Deus deixou ele ser preso se eu orei por libertação. Jesus me disse: servo, eu permiti que ele fosse preso, a sua oração foi atendida, ele iria morrer assassinado. Satanás já tinha armado um laço de morte do qual ele não iria escapar. Eu o guardei na prisão e lá Satanás não pode tocar. Usarei as autoridades do presídio para dar segurança a ele. Enviarei os meus servos naquele lugar e levantarei esse jovem como atalaia em minhas mãos. Não temas, irei abalar aquele lugar. Usarei esse jovem para ganhar almas naquele presídio. À noite eu fui ministrar em uma igreja. Eu vi na visão demônios usando pessoas na hora de pregação para tirar a atenção. Elas começaram a ir para o banheiro e outras conversavam. Na hora do louvor todos estavam quietos. Na hora da palavra que liberta e edifica, a igreja ficou agitada. Muitas pessoas não paravam em seus lugares. Eu chamei a atenção de toda a igreja para ficarem quietos e não atrapalharem a pregação. Depois que terminei, orei por libertação em favor das crianças. O Espírito Santo me mandou fazer isso. Comecei a orar e crianças de 4, 5, 6 e 7 anos caíram endemoniadas. Expulsei aqueles demônios mirins. Uma mãe me trouxe uma criança de 6 meses para eu orar. O bebê chorava e gritava fora do normal. Essa criança estava sendo perturbada todas as noites, acordava chorando segundo a sua mãe. Eu orei e expulsei aquele demônio. O bebê nunca mais chorou e passou a ter noites tranquilas. Na casa dessa mãe, a televisão ficava ligada o dia todo e músicas mundanas sendo ouvidas o dia inteiro. Em uma casa que não serve a Deus, o diabo assola até os bebês. Os demônios que estão nesses lares começam a assolar a vida dos pais e passam para as crianças. Eu fui a um lar fazer oração por uma mulher grávida e vi na visão um demônio dentro do seu ventre. A criança ainda não tinha nascido, mas já havia um espírito maligno fazendo companhia ao bebê. O mal estava compartilhando o ventre com aquela criança. Expulsei o mal da barriga da mulher, vi uma névoa negra saindo do ventre dela e afundando no chão. Perguntei como era a vida daquela mulher. Ela disse que discutia com seu marido e que falavam palavras de maldição um para o outro, que dentro do seu lar não tinha paz, só guerra. Ela e seu marido começaram a desejar que a criança não nascesse viva. Depois que ela me falou essas coisas, no dia seguinte tive uma visão. Vi demônios fazendo casais cristãos brigarem para que se divorciem. Uma guerra familiar dentro dos lares induzida pelos demônios. Deixei o Panamá e voltei para o meu país. O Senhor me levou até um hospital para orar por uma jovem. A moça já estava morta e respirava através dos aparelhos. Com a licença da mãe da moça, pedi para desligarem os aparelhos. Ela não estava respirando, não havia nenhum sinal de pulsação e seus órgãos vitais não funcionavam. Eu não tenho o dom do milagre nem da cura, mas o Espírito Santo disse: ainda não é o tempo de ela partir, tenho obra nessa vida. Eu nunca ressuscitei ninguém, para mim era um desafio. Coloquei a minha mão em cima da mão dela e orei a Deus. Pedi para o Senhor mandar o espírito de vida. A moça suspirou e abriu os seus olhos. Os médicos ficaram espantados, a mãe da moça se alegrou. Todos os médicos e funcionários daquele hospital se reuniram na sala e me ouviram pregar o Evangelho. Muitos já haviam entregado sua vida para Jesus somente com o milagre da ressurreição. O Senhor me mostrou na visão os falsos profetas manipulando a mente das pessoas a respeito da santidade, dizendo que nada é pecado. Também vi os falsos profetas fazendo propaganda enganosa a respeito de suas igrejas, falando sobre coisas espirituais que nunca irão acontecer. E a mídia é usada por eles para anunciarem seus projetos. Eles querem arrebanhar o maior número de almas para aumentar a renda da igreja e a mídia é uma arma de propaganda. Que o Senhor Jesus levante a cada pessoa que me ouve. Vocês podem ser usados, não existe um limite e não unção que está disponível. Tudo da parte de Deus é abundante, os poços eternos da graça estão cheios. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida que ouve este testemunho. Amém. Quinta experiência de Robert Atsushi. Antes de iniciar esse testemunho, vou fazer uma oração para Deus abençoar a todos os ouvintes. Senhor, essa pessoa que está desgastada por causa da luta.
O seu coração está rachado por causa do tempo de provas. Vejo pessoas que estão feridas e machucadas pelas duras provações. Quantos estão quebrados e moídos pelas lutas difíceis que estão passando? As coisas não foram como essas pessoas queriam. Os seus sonhos se frustraram e a sua esperança já morreu. Talvez perderam algo de muita importância em suas vidas. Hoje é o dia da restauração dessas pessoas que me ouvem. Senhor, derrama o seu azeite espiritual na ferida dessa pessoa e cura a sua alma, sara o seu machucado e dê um basta em suas dores. Eu creio que o Senhor vai restaurar o vaso velho em vaso novo. Hoje o Senhor transforma a tristeza em alegria, ajuntando os pedaços do coração e faz renascer essa pessoa. Já estou começando a ver pessoas felizes e sentindo grande alegria na alma. É a presença do Espírito Santo inundando essa pessoa. Já vejo o peso do jugo caindo por terra, pessoas sendo aliviadas com o poder da oração. Tudo se torna novo e um recomeço está se iniciando nesse momento. Não importa o quanto a pessoa esteja ferida, hoje o médico celestial apaga todo o seu passado e lhe faz esquecer tudo de ruim que aconteceu. Ele cura corações e restaura cada alma e faz uma nova vida começar hoje.